Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao ESG Podcast, um canal que surge para as práticas do ESG, ambientais, governamentais e sociais, para que sejam incorporadas por empresas, instituições e também governos. E eu, ao lado do Luiz Fernando, somos o idealizador desse projeto para você, que você possa ser aí uma pessoa que tenha a prática do ESG na sua vida e na sua empresa. Luiz. Bacana, Valverde, ótimo que a gente finalmente está tirando esse projeto que a gente tanto idealizou, meses pensando, idealizando, e agora a gente começa aqui com a perna direita, né, o pé direito, começando um programa com uma grande convidada também, e que está aqui com a gente para conversar sobre essas práticas de ESG, e já aproveitar para o pessoal, teremos vários outros programas, então adicionem, né, se adicionem no programa, no YouTube. Se inscrevam no nosso canal. É isso aí, se inscrevam no Podcast. nosso canal. Ótimo, é isso aí, Valverde, vamos embora. Apresente a nossa ilustre convidada, uma grande honra ter essa referência de ESG, não só no país, mas reconhecida globalmente. Queria muito, Luiz, até pelo grau de amizade, parentesco que vocês têm, porque é importante aqui, porque em algum momento ele pode chamá-la de prima ou de primo. É verdade. Mas independente disso, nós temos aí o privilégio de ter uma pessoa que hoje tem, de uma forma, lançado as bases e colocado o ESG em prática, Luiz. E já vou pedir, Valverde, para a nossa convidada, então, se apresentar, falar um pouquinho sobre sua carreira, sua carreira profissional, né? Como que efetivamente foi parar como líder da ESG América Latina, da Whirlpool. E é isso aí, eu queria muito que você também, Priscila, falasse quando tocou em você, quando você teve essa visão de oportunidade, colocando a sua carreira dentro desse conceito de ESG. Muito bem. Em primeiro lugar, queria agradecer demais pela chance, pela honra de estar aqui, inaugurando, né, o episódio número 1 do ESG Podcast. Muito obrigada, Valverde. Muito obrigada, Luiz, primo, pela oportunidade de estar aqui e dividir minha experiência. E é uma honra muito grande, de fato, poder conversar com vocês. E uma honra estar aqui para também dividir essa experiência, democratizar esse tema de ESG para mais pessoas. Bom, eu costumo dizer que eu sou engenheira de formação, marqueteira por pós-graduação, inovadora por vocação e ESG por paixão, né? Então, vim parar, né? Acho que meu interesse pela área e como eu coloco esse pensamento na minha vida já é uma coisa que data de bastante tempo. Eu sou engenheira de materiais por formação, então vamos dizer que eu não vou falar em que década. Não vou falar em que... Vou me preservar nesse momento, mas quando fiz a minha graduação, já ouvia falar, né, da questão da finitude dos elementos, dos materiais, como que a gente lidaria com isso, a importância da reciclagem, os processos e tudo mais. Então, essa questão, mas toda uma vertente, acho que social, que faz parte da minha vida também. Eu fui mentora e voluntária em uma ONG, o Instituto Semear, por mais de 5 anos, que trabalha com a democratização do ensino superior. Então, eu acho que essas pautas já fazem parte, por paixão mesmo, de como eu vivo a minha vida, de como eu tento, né, trazer práticas mais sustentáveis para o meu dia a dia, de como olhar para o todo, né, sempre foi uma questão que está presente em mim. Mas, como eu comentei, inovadora, né, uma profissional de inovação por vocação, com mais de 20 anos nessa área de diversas maneiras e diversas perspectivas. Eu brinco que inovação começou como parte da minha profissão e acabou virando um pouco filosofia de vida, né? Hoje eu trago esse olhar de como que a gente amplia repertório, como a gente traz inovação para impactar positivamente o mundo e as pessoas.
E com isso, estar dentro de ESG faz todo sentido. Eu acho que por 2 razões. Tem um lugar onde realmente o nosso trabalho impacta positivamente sociedade, meio ambiente, as empresas, toca de fato a vida de todos os seres, não vou nem falar só das pessoas, trabalhando em ESG. E uma outra questão ESG é um lugar ainda da gente desvendar caminhos. Né? Existe uma necessidade muito grande, né, de a gente conseguir construir. Não tem uma cartilha, por mais que tenham frames, ratings, né, e várias métricas, nós estamos aprendendo como humanidade a ter um ciclo que se fecha de maneira sustentável. Né? Então, eu acho que esse ponto e a necessidade da inovação, e eu costumo dizer que minha função nesse mundo é trazer a inovação como ferramenta de transformação. Acho que casou muito bem tudo isso. Já vinha trabalhando com alguns projetos relacionados a isso, numa posição de inovação. E pela interface, pelas trocas, pela paixão, acabei sendo convidada para essa posição de liderança em ESG. E estou muito feliz hoje por poder trabalhar também com isso, não só no dia a dia da vida, como ela é, né? Mas também na empresa. Priscila, e como que entrou no teu radar, do ponto de vista, porque muitos dos que estão nos assistindo querem entender, e eu já fiquei muito contente dessa tua fala, dizendo que há oportunidades, né? Eu e o Luiz sempre somos aí desbravadores em temas, né? Enquanto até professores que somos em sala de aula, acabamos até sempre colocando para o aluno que tipo de oportunidade ele pode ter em cada área, no nosso caso aqui o direito ambiental, enfim, outros projetos. Mas como é que entrou no seu radar algo que pudesse falar assim, poxa, eu posso trabalhar com isso, eu posso ter uma carreira de sucesso se eu me concentrar, se eu me equipar, se eu, enfim, né, me preparar para trabalhar na área de ESG. Quando que isso deu o clique aí? Aproveitando, você se viu trabalhando com ESG ou você teve uma busca, gostaria de trabalhar com esse tema? Eu acho que eu entrei no ESG e o ESG entrou em mim. Na verdade, eu trabalho na Whirlpool há 3 anos e meio e entrei como inovação, né? E trabalhei com inovação de produto e em um dado momento eu fui convidada para uma posição de inovação em novos negócios, né? E fui convidada para trabalhar, para construir um modelo de manutenção e revenda de produtos usados, né? Então, aquele pilarzinho do reusar, né? Do reuso, que vem antes da reciclagem. E, enfim, eu gosto muito desse desbravar novos caminhos. E o que eu comecei a perceber? É muito difícil você pegar um produto que já foi usado e trazer para dentro de casa e fazer uma reoperação e vendê-lo. Por que isso é difícil? Porque, de certa maneira, ele tem um pensamento diferente do que toda a economia mundial foi pensada, que é uma forma de economia linear. Em que você pega insumos, entram na sua fábrica, faz um produto, esse produto passa, até mesmo, vamos pensar, não vou falar só na economia como um todo, ele é tributado de maneira, né, pensando toda essa linearidade, e aí ele chega no mercado a vender para as pessoas, né? E chega no famoso joga fora, em algum momento, né? Tudo que a gente consome é como se o fora existisse. Exatamente. Né? E aí, é uma subversão disso, quando você pega um produto que já teve seu uso, alguém define que ele não tem mais uso para si, e você vai trazer de volta para uma cadeia produtiva, né? Então, foram vários desafios que realmente estavam vinculados a isso. Como que a gente pensa nisso? Nos sistemas, nas pessoas, em tudo, né? Então, fazer esse desenvolvimento foi me trazendo muito esse entendimento. E eu confesso também que tem um lado de tocar pessoas, né? Eu brinco que algumas pessoas fazem o MVP, o Minimum Viable Product,
eu brinco que ali a gente fez alguns MVPs raiz. Né? Eu, no início do projeto, cheguei a ligar para algumas pessoas, né? A gente teve, sei lá, no momento que atingiu 20 compradores, eu liguei para essas 20 pessoas para entender as experiências. Interessante. Com um roteirinho, né? Já trabalhei com pesquisa e tudo mais. Então, realmente, como uma parte de anamnese de marketing ali para entender como é que estava a satisfação dessas pessoas, como a gente estava atendendo, que pontos eram relevantes, porque a gente estava partindo de hipóteses, né? E ver como isso toca as pessoas, entender como a acessibilidade era importante, né? Eu escutei de uma pessoa que ela nunca tinha comprado uma geladeira na vida dela. Nossa. Aquela era a primeira geladeira que ela estava comprando, né? E que todo mundo que ia... Tudo ela tinha tido em casa por doação. Então... Foi aí que eu comecei a entender que a gente estava desafiando ali a linearidade da economia, trazendo um quê de circularidade, a gente estava tocando vida de pessoas, trazendo acessibilidade e democratização. Adorei que vocês usaram a palavra democratização, que eu amo de paixão. Então, isso foi me envolvendo, né? E ao desenvolver esse projeto, eu acabei também me envolvendo, né, junto com o time de ESG à época, com algumas iniciativas de logística reversa, que é um grande desafio no país hoje. Sim, grande. Enorme, né? Então, justamente, como fazer o desenvolvimento da estrutura que atenda às regulamentações, que atenda às necessidades das pessoas e que atenda à necessidade da gente ter uma visão circular das coisas. Então, eu já estava trabalhando, do meu ponto de vista, ainda de marketing, novos negócios, em projetos como esse, em muito contato com o time. Então, assim, foi basicamente essa fusão foi acontecendo, né? Comecei a entrar já em algumas discussões da logística reversa por dentro do projeto, tá conhecendo mais algumas dificuldades na prática, então comecei a ser convidada para essas discussões e então isso acabou realmente desembocando em seguir para essa área. E quando essa oportunidade se desenhou, para mim fez todo sentido, né? Falando em circularidade, parece que foi aquele momento, e aí eu vou citar um pouco mais filosófico, talvez um oroboro, assim, em que aquela minha formação, que parecia que eu tinha deixado de lado, trabalhando tanto tempo já com marketing, não com a engenharia, mas sempre trazendo essa vertente da inovação, eu falei assim, nossa, isso daqui fecha o ciclo, né? Ele traz a relevância para as pessoas, ele traz uma utilidade de volta desse conhecimento técnico e ele traz esse impacto da inovação como ferramenta de transformação que fez sentido para mim. Então, foi um momento muito feliz e de muita convergência, eu diria, né? Então, fez muito sentido. E você conseguiu reunir pelas suas habilidades e formação aquilo que o profissional da sustentabilidade, você está aí nos assistindo, fica pensando, pô, mas como que isso vai acontecer? Eu penso que os passos que nós vamos dando, né, na nossa trajetória vai, de alguma maneira, ajudando a se criar os cenários que serão importantes e que é onde nós precisamos nos ver. E a sua fala também coloca muito algo, Priscila, que nos dá muita clareza do seu propósito também. Sim. Em relação a ter... Eu costumo dizer que quem atua na área da sustentabilidade, do ESG, enfim, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, trabalha por um propósito, né? E trabalha também com um propósito. E... você mencionou a sua entrada nesse tema na sua empresa, na Whirlpool, mas fala um pouco para nós algo que é muito importante trazer a tua percepção. A tua percepção ela é uma percepção da liderança, de como é que está esse cenário no âmbito global, né? Como é que está o ESG no mundo e também quais são as resistências a esse processo que, como você bem colocou aqui, é um processo de transformação. Então, como é que você vê isso no mundo? E, se puder, também faz aí uma comparação com o Brasil, né? Até, Priscila, aqui a gente tem visto bastante, atualmente, o ESG teve um casamento, um namoro, um casamento, uma lua de mel, e parece que agora está nos 7 anos de relacionamento já de casamento. Parece que tem um embate mundial, né, contra algumas questões de ESG. E como que você tem visto esse embate? Como que vocês têm se posicionado?
Eu acho que o grande momento agora é da gente entender que não dá para a ESG ser um sítio apartado. Não dá para ser aquele curralzinho de pessoas que tentam mudar o mundo enquanto a gente mantém toda a economia e toda a lógica na qual a gente funciona. E eu não estou falando de empresa, eu estou falando de mundo, eu estou falando de humanidade, né? Mantém a mesma lógica, né? A gente está num momento em que a gente precisa entender como convergir essas duas coisas. Como convergir toda essa cadeia produtiva, toda essa economia, todo o capitalismo que aí está construído e como a gente vai trazer essa visão da sustentabilidade, de ser durável, né? Assim, como que a gente faz algo que consegue ser durável, né? E aí, acho que tem alguns desafios. Primeiro, eu acho que a gente precisa abandonar a lógica do ou, né? Não é ser rentável, economicamente viável ou sustentável. Entendi. Ótimo. A gente precisa trazer o e. Mas é que... Bom, primeiro, falar que porque ainda alguém não fez, não existe ou não é viável, eu não aceito. Eu trabalho com inovação. Se tudo que nunca foi feito não é viável, inovação não existiria. Perfeito. Certo? Então, aí está o desafio. O que temos é um desafio. Sim. Como vamos convergir para um E? Conseguir essas duas frentes juntas, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que não dá para ser esse curralzinho de pessoas isoladas. Não dá para ser aquele nicho. A turma de ESG resolve lá. Né? Eu acho que a gente já passou algumas ondas dentro das empresas no qual a gente falou muito de inovação. Tinha uma área de inovação. Vocês já devem ter ouvido falar aquela máxima de que se tem uma área de inovação, talvez... Eu não concordo muito, mas assim... Pode ter-se uma área de inovação e a cultura de inovação permear toda a companhia. Não é uma discussão se deve haver área ou não. Mas a inovação, ela precisa permear tudo. Aconteceu também com o digital, né? O digital, a mentalidade digital, ela precisa permear a empresa como um todo, para que a empresa consiga ter essa mobilização, né, digital para os resultados. A mesma coisa em ESG. Né? A gente precisa que todas as pessoas dentro da companhia entendam. Então, precisa fazer parte da cultura, né? Então, essa é uma coisa que eu me orgulho bastante da Whirlpool, né? Porque a Whirlpool trabalha com ESG há mais de 60 anos. Uau. Não existia a sigla, mas a gente já tinha uma área responsável, né? Pelo tratamento de resíduos, pelo olhar para a sociedade. A gente é uma empresa que trabalha muito pelas comunidades que estão em volta da gente. Mas eu acho que esse é o grande desafio no momento. Como é que isso permeia o todo e a gente para de olhar como um antagonismo, né? Esse momento é que eu acho que é crucial para que consiga-se andar adiante. Logicamente, a gente precisa desenvolver novos modelos em que esse E seja possível. Sim. Né? Então, a gente está falando de modelos de negócio. A gente fala de transformações profundas, né? Que precisam acontecer. Priscila, e nessa linha que você está traçando, você tem uma posição de liderar na América Latina, né? Todo esse trabalho, essa implementação do ESG pela tua empresa. Mas como é que tem sido na prática? A gente aqui, né, atua muito com... Você falou em logística reversa. Nós temos nos dedicado, eu até mais diretamente, a fazer com que os projetos se desenvolvam e aconteçam na prática. Né? E eu te pergunto, como é que tem sido o liderar, né, na América Latina esse processo, mas como é que tem sido a performance e efetividade em relação ao Brasil, em relação aos países que você que faz parte aí do teu time? Está acontecendo? É uma realidade? Por exemplo, a tua empresa atua no setor do eletroeletrônico. As pessoas estão fazendo logística reversa? Vocês estão detectando como é que isso tem sido um entrave?
Como é que tem sido a prática disso? E até assim, nesses países que você é a líder, como estão esses projetos de ESG comparando Brasil, México ou outros países? Quais estão mais avançados? Quais, de repente, algum país que não está no nosso radar, que de repente você fala, nossa, mas esse país ele não está no nosso radar, mas ele é muito avançado em questões de ESG. Se você puder também trazer um panorama desses países, seria interessante. Eu acho que tudo é muito intrinsecamente ligado quando a gente fala em mudança de comportamento a aspectos culturais. Sim. Né? E aí, querendo ou não, falando de logística reversa especificamente, eu acho que quanto mais vinculado talvez a uma origem europeia de cultura, isso já está mais permeado, né? Até porque, vamos combinar que a própria questão de resíduo, da lei de resíduos sólidos, metas e tudo mais, na Europa tem mais de 33 anos. Né? Então, assim, é até difícil a gente falar quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, porque a regulamentação e as demandas... Na Alemanha, no início da década de 60, surge a primeira política nacional, né? Com para orientar, e a partir dali vem uma crescente, né? E isso acaba trazendo consigo todo um aspecto educacional da população. Sim. Né? Então, esse é um desafio, porque, sem dúvidas, a Europa está muito à frente do que... Não vou nem falar que é só a América Latina, do que o mundo inteiro nessa visão. Então, eu acho que esse é o grande desafio no momento de América Latina. Né? Como que a gente traz essa conscientização para as pessoas em geral? Né? Então, é uma coisa que a gente vem investindo muito, para conseguir mobilizar as pessoas, explicar mesmo, né? Eu confesso que até por curiosidade, muitas vezes eu puxo as pessoas para conversar e falo assim, o que você faz com um eletrodoméstico usado, né? Inclusive, depois que o pessoal começou a pelo menos suspeitar que eu trabalho com ESG, outro dia eu estava no salão fazendo a unha, veio a gerente conversar. Pô, tem um ar-condicionado aqui para jogar fora. Você, por acaso, saberia o que fazer? Com advogados também no elevador, na academia. Então. As consultas. Com resíduos, todo mundo acha que eu faço uma compostagem diferente e tal. Né? Exato. Tudo tem... Tá no dia a dia, mas tem coisa que, né, a prática acaba sendo mais ampla, né, e tendo uma necessidade de uma política empresarial, né? Com certeza. E aí realmente foi curioso, porque ela tinha essa dúvida. Ela falou assim, eu já perguntei pro lixeiro se ele pode levar. Olha, né? Eu achei curioso isso, ela chegar, né, do tipo, cara... É lixo, o famoso jogar fora é lixo, né? O resíduo é o que é lixo, então como é que faz isso? E aí até comentei com ela e dividi informações sobre o nosso sistema de logística reversa para que ela pudesse fazer esse descarte. Ela conseguiu agendar uma retirada e tudo mais. Mas ela tinha falado já umas 2 ou 3, eu falei com o carroceiro que passa aqui para coletar embalagem e tal, ele falou que ele não leva, né? O lixeiro também não, então como é que é? Então precisa desse desenvolvimento, né? Dessa cultura. Então... As empresas, as marcas, as pessoas, as escolas, né, gente? O sistema educacional precisa começar a trazer isso. E aí eu acho que a gente tem algumas diferenças na América Latina de países em que isso já é mais permeado nas pessoas. Então, a Colômbia tem um sistema de logística reversa também já bastante desenvolvido. Interessante. Com essa consciência, na verdade, né? Inclusive por categorias e tal, o que é mais complexo, não necessariamente é tão executável. Eu acho que em termos de infraestrutura, o Brasil ainda está à frente da infraestrutura. Então, tem um desafio enorme que é o que se demanda e o que o país está pronto para oferecer. Né? Muitas vezes a gente vai falar, putz, para atender essa meta não tenho, sei lá, o país pode não ter capacidade produtiva para isso. Às vezes não é nem o começo. E se você for pensar, o começo de tudo são pessoas. Então, como essas pessoas vão saber por onde começar? O Brasil tem um desafio muito grande, que é a história da cultura da doação. Sim. Né? Ainda tem um uso, ainda tem vida no produto, alguém pode utilizar. E faz parte da consciência social do brasileiro. Né? Só que tem um detalhe, às vezes um produto tem 2, 3, 4 vidas ao longo da sua vida útil. Né? Em diversas residências.
consequentemente, uma doação, outra doação, outra doação, ele vai provavelmente chegando a cada vez mais espaços periféricos de mais difícil acesso, né? Então, tornando essa logística reversa ainda mais complexa. Você trouxe pontos aqui, a mim, muito caros, muito considerando até a questão da logística reversa. Mas nós estamos aqui tratando de uma forma geral esse conceito, por isso a importância, estou aprendendo tanto aqui e está me abrindo tanto visões sobre realmente a dimensão de todo esse conceito ESG, Priscila. Você mencionou o educar, o conscientizar. Eu percebo, e eu acho que esse democratizar nosso aqui vem ao encontro da necessidade da sociedade, que é os projetos de comunicação não estão dando o suporte para educar e conscientizar na minha perspectiva. Sabe? Até o que é o educar, nós às vezes nos predispomos a fazer, outros o conscientizar, mas nós não comunicamos. Ou nós comunicamos do ponto de vista corporativo isoladamente, né? Ou do ponto de vista do poder público, a gente tem atuado muito com a regionalização. Então a gente fala o seguinte, que se não regionalizar, por exemplo, não haverá escala para uma logística reversa, e aí vai ficar porque não vai fechar a conta. Então precisa ter o E dentro desse processo para que possa consolidar. Como é que você vê a comunicação dos processos de implementação dos conceitos ESG? Digo assim, para a própria sociedade, da empresa, para os seus consumidores, para todos os seus stakeholders, não, Luiz? É interessante até porque nesse tema foi se cobrado muito a transparência dos projetos. Exatamente. Né? E aqui, claro, que a comunicação da Whirlpool é diferenciada. Inclusive, o fato de você estar aqui nesse podcast é uma demonstração que tem interesse da empresa de trazer à tona todos os projetos, todos os envolvimentos de ESG de vocês. Só que foi cobrada uma transparência e quando as empresas atenderam a essa transparência, muito da comunicação foi utilizada para um outro viés, para um viés mais midiático, inclusive, até às vezes prejudicando os projetos em ESG. Então, interessante ver como que vocês têm agido com isso, como vocês têm lidado com essa situação de transparência e comunicação. A gente toma muito cuidado com tudo que é comunicado, no sentido de não basta ser, precisa parecer também, né? Então, acho que assim, a gente tem uma consistência muito grande das nossas ações de ESG. A gente tem um relatório de sustentabilidade bastante robusto, globalmente falando. Mas isso é muito usado, basicamente, nesses relatórios e tal. A gente não tem tanto... Não tem esse uso midiático. Né? Eu acho que é por aí. Mas existe um momento atual que as pessoas querem saber. As pessoas estão escolhendo como viver e como consumir, com base também nisso. Né? Então, acho que é um desafio para todos, nesse momento, de como trazer o que realmente é feito. Então, assim, fugir, obviamente, do greenwashing. A gente sabe que tem empresas que vão por esse lado e... De jeito nenhum, a Whirlpool é uma empresa que vai atuar para esse lado. Mas como chegar próximo das pessoas, né? Então, dando um exemplo ainda, já que a gente está falando tanto de logística reversa, uma das coisas que a gente notou, inclusive nesses pilotos que eu já estava fazendo relacionados à logística reversa, é que, por mais que a gente tenha uma regulamentação ampla que fale de eletroeletrônicos como um todo... É diferente... Que vai do satélite até a pilha, né? Exato. Ou a pequena bateria, né? Exato. Você vai falar de um tablet, a gente está vendo ali o Luiz Fernando com um tablet, né? Uma bateria. Não se compara a um refrigerador. Exato. Na facilidade, né? Eu tenho, por exemplo, perto da minha casa, eu tenho mapeado quem recebe pilha, quem recebe medicamento, quem recebe... né? Para saber quando preciso descartar alguma coisa. Mas como é que você descarta um eletroeletrônico? Principalmente de grande porte.
Né? Então, e às vezes não é nem só o de grande porte, às vezes a gente tem alguns pequenos que são pesados à beça. Né? Dependendo de uma batedeira, ela pode ser muito pesada e tal. Então, nós oferecemos algo que não é exigido por lei, que é a coleta domiciliar. Isso é muito bacana. E além das exigências legais, tendo em vista algumas dificuldades na prática de como implementar alguma situação. A nossa missão como empresa é melhorar a vida das pessoas, né? Trabalhando ali entre os ambientes de cozinha e lavanderia dentro de casa. E aí, o que é a nossa casa, senão não apenas a nossa casa, mas o planeta? Né? Então, a gente trabalha por melhorar a vida das pessoas em casa e no planeta. O que é melhorar a vida das pessoas? É entender o que elas precisam. Então, se eu estou ensinando que logística reversa, que reciclagem é algo importante, não adianta eu apenas ensiná-la se eu não ofereço uma solução. Né? E essa solução é essa coleta. Então, como a gente chega realmente comunicando isso? E aí, a comunicação, né? Não sei se... Enfim, acho que vale falar que nós lançamos o nosso sistema individual de logística reversa no final do ano passado. Então, ele é uma criança ainda, né? Um projeto, é um bebê, exatamente. Então, nós estamos nessa construção de comunicação, inclusive agora com as nossas marcas, porque a gente entendeu que era necessário se aproximar mais. A Whirlpool é uma marca corporativa muito conhecida no B2B, muito conhecida no mercado como um todo, mas não necessariamente pelas pessoas em geral. O que é visto é Brastemp, é Consul, né? Então, a gente está trazendo isso. Nós fizemos uma grande ação em Rio Claro recentemente, uma parceria, né? Até falando como a gente mobiliza. Nós temos uma parceria com o nosso fornecedor de serviços e também com a Eurofarma, a squad da Eurofarma na Stock Car. E a gente fez um evento muito legal em Rio Claro, no qual a gente fez tanto dentro da fábrica um concurso, quem trazia mais produtos parados ali de dentro de casa e tal. Gincana ali. Exatamente. E quem ganhou convites para assistir ou o treino e fazer uma volta rápida com um dos pilotos da Eurofarma, ou assistir a corrida da Stock Car que aconteceu em Mogi. Até eu gostaria de ganhar esse prêmio, hein, Valverde? Não é? Então, ó, tá vendo? Então, já vou até deixar o teaser, porque a gente vai ter algo aqui. E para o público em geral, a gente colocou os carros. Por quê? Porque as pessoas ainda não sabem de logística reversa. Não vai ser esse o chamariz. Como é que você põe algo que é interessante às pessoas para poder trazer sua mensagem também, né? E a gente colocou esses carros no shopping e numa estação lá em Rio Claro. E ali foi feita toda uma comunicação e também coleta de produtos para descarte durante 2 dias inteiros. Então, esse tipo de ação nós estamos buscando sempre essas oportunidades, como usar o ODS 17, trazer as parcerias para fomentar e ampliar o impacto disso e também as forças e a musculatura que a gente tem dentro de casa. Priscila, ainda sobre parceria, no conceito ESG há, e aí você que já foi da área de novos negócios, oportunidades de negócio, porque aqui você falou entre vários parceiros, até para colocar uma operação de pé, seja logística reversa ou seja de outra natureza, eu penso que o econômico nesse processo ele é fundamental para dar uma viabilidade e até promover governança, e sem contar a inclusão social, a proteção ambiental. Há espaço, por exemplo, para novos negócios advindo do conceito ESG? Com certeza. Todos os novos negócios que estão brotando e prosperando aí com toda a cadeia de logística reversa que antes não tinham tanta demanda, estão aí para mostrar isso. Outras frentes também virão, né? Então, a própria questão de você considerar os materiais como algo circular. Exatamente. Né? E não dentro de uma cadeia linear. de valor que acaba não sendo... que acaba ficando esquecida ou ficando de fora, né? Você que é da área de produção, enfim, né? de materiais, fica muito de fora. E eu penso que o ESG tem um ambiente, né? Você está aqui, penso que afirmando isso, trazendo que há esse caminho também que o ESG pode expandir, né, Luiz? Com certeza. Eu acho que até
seria difícil conceber ações de ESG sem parceria. Afinal de contas, ESG é integração, é inovação, é educação, é sensibilização. E eu acho que Mas a gente vê os projetos muito individualizados. Por isso a fala também sobre a comunicação. Esse modelo que você trouxe, particularmente, é um modelo que eu acredito dentro daquilo que até a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos traz, que é o conceito da responsabilidade compartilhada. Não é estendida como é, por exemplo, na Europa. Mas esse compartilhar na geografia do Brasil ela é fundamental. 5.700 municípios, cada um com características distintas. Eu penso que no ESG tem uma diferença. Me corrija aí, porque você é especialista no tema. No ESG, não partiu do governo, não é uma política pública. Ela parte do setor empresarial e o poder público está, de alguma maneira, buscando entender também. Né? Para poder, inclusive, fomentar, potencializar. O Brasil acabou de lançar uma estratégia nacional para a economia circular. Sim. Isso é ESG na veia, né? Todo um conceito, né? que busca equilibrar. E, Priscila, a gente já caminha aqui para o final. Nós temos aqui um público que nos assiste, que tem muito interesse de trabalhar com isso. Tem gente, inclusive, que já vem de uma carreira em outra área e está se voltando para essa área da sustentabilidade. O ESG é um ponto aí de conexão. Qual que é o perfil do profissional que as empresas querem para atuar no seu time de ESG? Eu acredito que hoje em dia o que a gente precisa é de gente sem medo de ser criativo e inventivo, né? Sem medo de fazer aquela... Sabe aquele momento que você para, olha pro cantinho, assim? Vocês devem ter... Às vezes eu tô pensando, eu tô vendo assim. Você tá pensando assim e fala, e se a gente fizesse isso? Sem medo disso, né? Com bacana. A coragem de trazer o insight desses novos caminhos, né? E com isso também pessoas que tenham uma visão sistêmica, né? Então, assim, entendam as operações. A gente está falando de integração, né? A gente não está falando nem só da integração dentro das empresas, mas dentro das empresas, com as cadeias produtivas, com a sociedade, com o governo. É necessário uma visão sistêmica para que você consiga encadear. É necessário uma noção de tempo. Eu acho que isso é um ponto complexo num momento muito imediatista que a gente vive do mundo, né? Num momento em que a febre é a dopamina e as recompensas rápidas, nós precisamos pensar também na sustentabilidade. Ela fala sobre longo prazo, né? Então, a gente precisa desses profissionais que tenham essa visão sistêmica de longo prazo. E com um detalhe, por que o inventivo e o corajoso? Porque o longo prazo, diferente talvez do que a gente tinha como conceito antigamente, a gente pensava em longo prazo e perenidade como algo estável. E estável é um conceito que vinha com algo que se mantém mais ou menos a mesma coisa ao longo do tempo. O que a gente vê hoje é que a sobrevivência e a perenidade, elas estão ligadas muito mais ao poder de transformação e acompanhamento do movimento do tempo do que necessariamente de estabilidade e manutenção do status quo. Né? Mas não é o transformar por transformar, é o transformar para adaptar-se, transformar para trazer essa inovação que precisa para esse novo olhar. Então, acho que a gente precisa desse olhar sistêmico, a gente precisa dessa inventividade, mas é lógico, a gente precisa de uma coisa que você comentou logo no início, do propósito. Gente movida no coração ali para fazer essas transformações. E é isso que eu queria trazer um pouquinho da Priscila, Valverde, porque eu vi que quando ela trouxe aqui pra gente, que você se preocupou com as pessoas, como que as pessoas estavam
percebendo as ações de vocês, e aí sim usou a metodologia. E não usei uma metodologia para perceber como que as pessoas estão respondendo. Ou seja, você se preocupou primeiro com as pessoas e depois como que eu adaptaria uma metodologia para buscar essas informações. Porque, querendo ou não, acredito eu, as questões de ESG são questões envolvendo pessoas. Sim. Mesmo a proteção ao meio ambiente, ela vem de pessoas. As empresas são feitas de pessoas. Os projetos são feitos de pessoas. Ou seja, se um profissional queira se envolver em questões de ESG, tem que ter um lado mais de interesse pelas próprias pessoas, gostar de pessoas, ter essa empatia de buscar informações. Como que essas pessoas estão recebendo? Como que elas estão sentindo? E eu vejo que você é craque nisso. Tem bastante isso em você. Poxa, obrigada. Apresentamos aqui vários dos projetos que têm acontecido e sobre o futuro. Ótimo, né? Então, Priscila, antigamente nós tínhamos projetos de longo prazo que nós considerávamos 10 anos. Hoje, longo prazo são 3 anos, acredito, por volta de 5 anos. E como a gente disse na outra pergunta, o ESG passou por um namoro, um casamento, alguns conflitos dentro do relacionamento. E qual que seria a sua visão? Uma pergunta que a gente vai fazer aqui para todos os convidados. Qual a sua visão de um futuro próximo do ESG, em termos de desafios e oportunidades também? Eu acho que eu vou usar a analogia que você usou, Luiz. Se a gente está falando de que isso passou por uma paquera, um namoro, o pessoal costuma dizer que os 7 anos é o momento daquela crise dos 7 anos, né? O que eu espero é que, assim como os casamentos que prosperam depois dos 7 anos, em que a crise ela vem como uma oportunidade de autoconhecimento e crescimento conjunto, eu espero que aí estejamos nós com o ESG. Que a gente esteja falando dessa crise agora como uma oportunidade de rever, olhar para dentro, né? E aí eu estou falando de novo, como humanidade, e isso se reflete no macro e nas instituições e nas empresas e tal. Como que a gente consegue olhar para dentro e falar, isso é parte da forma como a gente age, né? Então, como que cada vez mais todas as empresas passam a incorporar isso como a forma de pensar, né? Como a forma de olhar o mundo, né? Só as empresas ou a sociedade como um todo, Priscila? O partido da humanidade, Valverde. Acho que a gente vem da humanidade, as instituições. Nos aspectos mesmos conceituais. Nos aspectos conceituais. Eu vou usar aqui, não sei se é a melhor palavra, mas talvez popularizar. Porque eu tenho visto muito, por isso que eu sempre coloco efetividade, colocar em prática. Parece que está muito só dentro das empresas. Essa é uma visão. E talvez para o futuro, pensar em como transpor, expandir, né? Essa visão tão necessária, né? Eu acho que, assim, claro, tem um caminho grande para que a gente popularize o tema, democratize, como a palavra que a gente tem utilizado aqui, de forma até sensibilizar as pessoas, mas não só aquelas pessoas que eventualmente não têm tanto acesso à educação, mas nossos próprios políticos, aqueles tomadores de decisão, se esses forem sensibilizados, eu acredito que até a gente consiga um impacto imediato até maior. E nem essas pessoas estão exatamente sensibilizadas. Mas como você já trouxe, né, Priscila, que você estava conversando com uma prestadora de serviços e ela, teoricamente, já trouxe algo que eventualmente não se pensava antigamente. Ela trouxe uma questão de logística reversa, ela só não colocou o nome logística reversa. Então, acho que já avançamos muito, mas acho que precisamos avançar muito mais, né? Com certeza. Eu acho que o desafio a gente conseguir com que os nichos, que a gente tem alguns nichos da população, não estou falando só de empresa não, eu acho que hoje em dia a gente tem muita gente se mobilizando, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi certa vez, que é o quanto a questão ambiental está ligada à questão social, né? E essa frase, ela reflete muito isso, que é, se você não sente os efeitos da crise climática, você é um privilegiado. Ou seja, as pessoas que mais sentem o que a gente está passando ambientalmente
A gente está falando de pessoas na base da pirâmide. E essas pessoas estão sim se mobilizando, porque elas sentem na pele isso todos os dias. Então, assim, tem muita gente fazendo trabalhos incríveis aí, mobilizando as suas comunidades. Não acho que está só dentro das empresas. O que eu acho que talvez o desafio seja a conexão para que isso cresça, né? Eu li um livro chamado A Alma do Dinheiro, da Lynn Twist. E ela usa uma metáfora que eu acho maravilhosa. Ela fala que a lagarta, antes de virar borboleta, o corpo da lagarta, ela tem algumas células que, em inglês, eles chamam de communal cells. Eu nem sei como seria a tradução disso, tá? Que, infelizmente, o livro também não tinha em português na época. E que essas células, elas aparentemente no corpo da lagarta não têm finalidade nenhuma. Passam boa parte da vida da lagarta sem se manifestar. Adormecidas. Tipo o apêndice, né? Diferente do apêndice, que quando ele acorda, geralmente você precisa de uma cirurgia, não é bom? Ele não acordar. Exato. As tais das células que ela comenta, chega um determinado momento que elas acordam e elas se conversam. Elas estão espalhadas no corpo dessa lagarta, aleatoriamente, e elas se conversam e se conectam. Elas são as células que conduzem a metamorfose e fazem essa lagarta virar uma borboleta. Se a gente pensa isso na sociedade, e é esse paralelo que eu gosto muito, esses núcleos, eles estão acordando. Como a gente faz, como humanidade, para que essa rede se comunique? Ótimo. Né? Então, eu acredito que aí tá o pulo do gato. Mas, de novo, eu não teria feito todo aquele meu discurso sobre inovação e aqui ser o lugar onde a gente precisa inovar se a resposta tivesse fácil e certa na ponta da língua, né? Mas eu acho que essa conexão destes núcleos, desses nichos que estão liderando a frente, não apenas da consciência, mas da ação, né? E aproveitar essas ferramentas novas que vêm surgindo, como, por exemplo, de inteligência artificial, né? Sem dúvida. Com certeza. Sem dúvida. E aí a gente percebe que há sim talvez uma falta de conexão, porque as pessoas sofrem, como você falou, as consequências dos efeitos da mudança climática, da fome, né? Da falta de água, de saneamento básico, enfim, né? Da falta de uma qualificação na educação. E a gente fala assim, poxa, mas chega lá, as pessoas não vão querer, não vão recepcionar, não estarão abertas a recepcionar. E tem sido bem diferente e tem sido muito positivo. Então, quando você fala desse aspecto aí de democratizar e de também criar essa rede de conexão, nos faz muito sentido. Então, esse talvez seja o futuro de colocar em prática e ir até e aproximar as pessoas, né? Dessa possibilidade de transformação. E ali a gente tem liderado alguns plantios de árvores, a gente tem promovido hortas comunitárias, orientado, por exemplo, que a logística reversa pode ser acessível ali. Enfim, vários aspectos que as ODS têm nos colocar. Não estamos tendo medo de ser criativo. Quando, maravilha. Né, no primeiro momento fala, pô, vai para uma comunidade? Não, nós vamos lá, dialogamos, né, sem nenhum tipo de subterfúgio, com muita transparência e clareza, entendendo que é um território que precisa muito mais do que palavras, mas as palavras e algumas ações têm sido ali muito bem recebidas. Ótimo. E um território de aprendizado também. Um território de aprendizado e de mobilização e que faz surgir novos engajados e novos líderes também, de todas as idades, de todos os gêneros. Esse é um impacto, eu penso que esse é o grande impacto que a sociedade tem que promover, né? Não é só na periferia, nos grandes condomínios, às vezes essa sensibilização que você falou ficou de fora. E o ESG, eu acho que tem dentro do seu conceito potencial, né? Eu defendo muito, aprendi muito com você aqui e cada vez mais reforça a minha percepção de que o ESG tem que ser algo que
impacte mais do que as empresas. Ela tem um potencial muito de impactar a sociedade como um todo e os governos, né? Os governos precisam incorporar. Ótimo. Sem dúvida. E nesse aspecto, o trabalho de vocês tem um papel crucial, né? De aproximar. E muitas vezes de traduzir, né? De traduzir. Porque às vezes a gente tem a mania de criar jargões e ficar muito dentro da nossa zona de conforto, né? No sentido de que quem nos entende é quem fala a mesma língua. A gente precisa fazer com que essa língua chegue a todos os rincões do mundo. Muito bom. Muito bom. Priscila, muito obrigado.